Bom dia! Bom dia! Vamos continuar álgebra. Eu espero que a gente vai continuar realmente cada sexta álgebra agora, cada segunda e quarta conjunto de funções e relações, porque não tem mais feriados, mas também pode acontecer qualquer coisa, talvez vamos mudar isso. Uma questão, na verdade, o último assunto assim grande que a gente viu estudando grupos foi a ideia de subgrupos. E uma grande briga e bastante legal assim para discutir, para quem tem interesse mais em coisas fundamentais e bem tipadas, é qual deveria ser o tipo dessa coisinha aqui. Você pode, sei lá, achar até pessoas que trabalham apenas em teoria dos grupos e perguntar essa pergunta e vão estar nem aí, nem saber como responder, o que realmente significa o tipo dessa coisa. Eu entendo que significa que o H é um subgrupo de K, sei lá, então isso é suficiente. Mas tem pelo menos uns de vocês, com suficiente interesse nisso. E teve várias opções legais, várias respostas, assim, tentativas legais aqui. A última, que foi de Caio, foi considerar que esse vai de o power set de um G, pega dois power set de G e vira uma proposição, então uma relação praticamente nos power sets de G. E assim, a briga que temos aqui, primeiramente, de onde que chegou esse G? A gente começou a discutir também que talvez, se você fixar, você se interesse num certo mundo de um grupão G, talvez faz sentido considerar essa relação aqui, decorar ela com G, entender que estou falando agora, eu moro no G, meu universo todo é o G, e quero ver, comparar certas coisas lá para serem subgrupos entre si, a partir da relação que eu tenho herdada do G. E aqui o problema é que eu permitiria comparar coisas que sequer são subgrupos de G. E parece talvez meio estranho, porque no final das contas, subgrupo de G não é essa coisinha aqui. Esse é subgrupo de G. Não sei se dá para entender o que estou falando, parece que é uma coisa unária agora. E faria sentido então, por exemplo, se eu tenho um grupinho aqui, esse é o G, eu tenho um subconjunto dele chamado A, e um subconjunto dele chamado B. Talvez nenhum dos dois seja subgrupo. E isso que desenhei aqui é suficiente para garantir que nenhum dos dois seja subgrupo, espero. Eu não gostaria que essa coisa aqui, o que isso deveria significar? A subgrupo de B, e nesse caso, o que eu gostaria dessa coisa aqui ser? É uma proposição ok? É mesmo? Tipo, e se a proposição é verdade ou não, no caso, é aceitável ou não? Não, mas eu gostaria de algo pior. Gostaria que essa coisa nem faria sentido. Porque parece que estou comparando, pelo mesmo sentido, que eu não vou falar que, sei lá, eu não vou somar o seno com o número 5, nem vou perguntar se o n, sei lá, é maior que o seno. Não é que eu vou falar, isso é falso, certo? Nem que essas coisas são proposições, queria eliminar essa coisa, essa pergunta não faz sentido. Como assim somar esse objeto não faz sentido? O que significa que um conjunto de naturais é maior que uma função, sei lá, de reais para reais? Queria eliminar um pouco isso, um segundo, umas brigas. E nesse sentido também, eu gostaria de falar, se alguém falar, será que eu é subgrupo de B? Eu queria, nesse caso, onde são conjuntos estranhos, você fala, rapaz, não aplica essa coisa aqui. Primeira briga, Isaac. A minha briga é que o tipo em si, ele esconde bastante Qual tipo? Tipagens em geral. Por exemplo, eu tenho a função identidade e ele é de A para A, mas não é de qualquer A para qualquer A. É aquele mesmo Azinho que você me der. Eu vou te dar esse mesmo. Então, tipo, isso merece ou não de ser identidade, mas o tipo em si não
já deixa claro o que seria a intenção, né? Um segundo. Para qualquer conjunto A, ou qualquer tipo A, que você prefere, existe uma única identidade, certo? Que é de A para A. Isso. Então, qual é a coisa escondida aqui? Você pode decorar isso assim como azinho ou não, mas isso é questão, tipo, você, tecnicamente, já que você quer diferenciar entre essa e entre essa decoração lá, não sei como você vai decorar, está lá. Mesmo se a gente não escrever isso. Se a gente não escrever isso, é para economizar tinta e não cansar os olhos que vão ler isso. Mas é lá, certo? Mesmo se escrever assim, assim, seria aceitável. Supostamente o leitor vai entender que essa é outra coisa que essa, sem precisar decorar o simbolozinho como outra coisa. Mas não tenho certeza se essa... Sim? A intenção, tipo, o tipo em si, que é o A para A, você só consegue enxergar a intenção pelo nome da função que você chamou claramente sendo ID. Tu está falando que a partir disso, do tipo só, você não consegue inferir isso? Isso que você está falando ou não? Não. Não. O que você está falando então? Qualquer outro azinho de A para A, ele não tem um poder assim, não é rico em informação de me dar qual seria a intenção. Por exemplo, o mesmo problema recai para essa tipagem. Eu não sei exatamente o que você está querendo dizer com a palavra intenção aqui. Isso tem toda a informação que o tipo pode me dar. Toda a informação estática dessa coisa. A informação que essa é uma coisa que transforma as para as. E essa é a única coisa que eu posso expectar, ter a expectativa de um tipo para a identidade, e ele está me dando toda essa informação. Então, o que falta nesse caso para entender tua... Ou tu está falando que aqui tem um probleminha? Minha briga é que a tipagem em si, somente ela não, por exemplo, tem esse problema de você considerar coisas que não deveriam ser subgrupos, por exemplo. Mas um segundo, você não concorda que essa aqui, tipagem, por exemplo, seria assim? Tem várias outras somas, mas vamos ver essa aqui. Vamos supor que o 5 é inteiro. E essa tipagem não é suficiente para eu falar que essa coisa é mal tipada? Eu também não consigo inferir alguma coisa sobre a intenção dela, ainda não tenho certeza do que significa a intenção aqui. Mas a única coisa que consigo entender aqui é o tipo do mais, e isso é suficiente para eliminar essa coisa. E nesse sentido, estou falando que faria sentido, seria legal, se essa coisa também fosse eliminada, caso que o A e B não foram subgrupos do G. Faz sentido? Faz, mas a intenção em si, para a gente dizer uma coisa subgrupo, não vai ser o que a gente vai especificar. Eu estou tentando levar a conversa para uma maneira que você não vai usar essa palavra que eu continuo sem entender o que é. O que é a intenção aqui? A intenção que realmente... Primeiramente, a intenção com C ou com S? Oh? Qual? Intenção no sentido do propósito? Do qual... Propósito. Ok, propósito de quem? Por exemplo, nesse caso você não queria que o Azinho fosse subgrupo do B, certo? Não, eu queria que essa coisa fosse mal tipada. Não é que eu queria essa coisa ser falsa, eu queria que ter o mesmo significado que essa e essa, ou seja, uma coisa sem significado. Ok. Isso se resolveu? Ok. Eu não entendi como, mas coisa boa. Matias? Eu não sei por que o senhor está insistindo tanto nessa coisa de ser mal tipado, porque, pelo menos para mim, a relação de subgrupos, ela parece muito, tem algumas propriedades muito semelhantes com a de subconjuntos, e, para mim, perguntar se A é um subconjunto de B é perfeitamente perguntável. É. Uma coisa muito boa. Sim, concordo. E eu pergunto por que a gente gostaria tanto de perguntar se um subgrupo de B fosse algo completamente inconcebível. Boa pergunta. Aqui tem os subconjuntos, uma relação de subconjuntos, e estou morando, talvez, nesse caso, num conjunto G, sem estrutura. E todos esses aqui são o quê? Subconjuntos de G. E eu consigo perguntar se esse cara é um subconjunto dele sem problema nenhum. Mas, se eu enriquecer essa coisa aqui, não é mais apenas um conjuntinho, mas um grupo, e agora não quero falar de subconjuntos dele, eu vou querer falar de subgrupos dele, e ter uma pergunta, equivalente pergunta de se um é subgrupo de outro, apenas quando os dois são subbichos desse bicho. Qualquer bicho que é. O bicho pode ser conjunto inicialmente, então nesse caso eu queria apenas subconjuntos, mas agora que ele é um grupo, é um bicho diferente, as coisas que quero comparar aqui vão ser subbichos, nesse caso subgrupos, desse cara aqui. E se eu pegar apenas o A e o B como subconjuntos,
significa que, na verdade, esqueci completamente a estrutura que eu tinha e eu caí aqui. E eu posso perguntar essa pergunta. Ok, tá. Faz sentido? Beleza. Então, já tem uma maneira que faz sentido. Se eu quero esquecer a grupidade, vamos dizer assim, tem uma maneira de falar que está contido num certo sentido no B, mas como subgrupos do G, não faz sentido falar que A está contido no B, porque sequer subgrupos do G são. E aqui começa a ser temos abrido e dei bastante tempo para brigar no Zulip, teve briga no Zulip. Então, aqui praticamente os tipos que queria considerar seriam todos os subgrupos de G, os subgrupos de G, como se fosse um novo tipo, e por que não seria, para prop. E um desses subgrupos de G acontece que é o próprio G, e faz sentido, e nesse caso eu posso também comparar, obviamente, subgrupinho H com o próprio G. Os dois são subgrupos do G, então a pergunta é perguntável se esse acontece que é subgrupo dele também. Mas eu não sou limitado a perguntar de todos os subgrupos do G, todos vão satisfazer isso. Qualquer coisa que eu vou botar aqui vai satisfazer isso pela tipagem, porque qualquer coisa que vai entrar aqui vai ser um subgrupo de G. Então, obviamente, ele vai ser um subgrupo de G, certo? Mas aqui eu posso botar coisas que não são o G nem aqui, certo? Especificamente, a coisa importante aqui é que não vou botar o G aqui, vou botar um subgrupo de G aqui, outro subgrupo de G aqui, e eu estou comparando para ver se esse está nessa relação desse aqui. Faz sentido? E a gente vai estudar um pouco isso, um pouco mais para frente, e como que posso desenhar todos os subgrupos de G numa maneira baseada nessa ordem. E agora, na verdade, que a gente estudou um pouco mais isso, entendemos um pouco mais o que acontece, faz sentido voltar naquelas perguntas que falei no Zulip. Bora primeiramente entender realmente quais são os membros que vou botar aqui. Então, na verdade, nem o A, nem o B vão fazer parte desse tipo aqui, os subgrupos de G. Quais vão ser? Só vão ser certas outras coisas, não sei, todas vão ter a identidade, não sei, uma vai ser só essa e tudo mais. Mas toda essa é para quem tem uma preocupação assim, para ver como seria uma tipagem forte disso, bem tipada, vamos dizer assim. Podemos continuar a trabalhar, e muitos algebraístas, não sei como falar, trabalham realmente sem nenhuma preocupação disso. A gente entendeu o que significa que um certo grupo, um certo H é um subgrupo de um certo K, e a ideia aqui é que tenha um mundo geral, um grupo G, e tanto o H quanto o K são subgrupos de G. Para definir o que significa ser subgrupo de G, a gente fez isso na aula passada, não vou repetir, mas essa definição é aplicável para qualquer subconjunto de G. Então, se eu tenho um G que é um grupo, no final das contas, vocês podem tratar que o próprio G é um certo type. Ok, vou abrir uma parêntese rapidinho. É um certo type, e estou afirmando que esse tipo, junto com certas operações, merece o nome de grupo, o nome de grupo, e nesse caso o sub-G também é um type. Que pega um certo grupo e os membros dele são todos os subgrupos do G, do Gzão, do G caligráfico. Então, quando eu falo, então, sei lá, sejam HK subgrupos de G, vocês podem traduzir isso, para quem quer ver como seria a tipagem disso, como eu tenho HK e o tipo deles é subgrupo de G. Ok? Carlos, sim. Eu não queria abrir muito essa briga, infelizmente estou falando um pouco e estou ajudando a abrir a briga. Sim? Sub seria de grupo para trás. Subgrupo, talvez seria melhor escrever subgrupo. De grupo para type. O tipo dele, sem o G. Não de grupo para type, sim. De type, que é grupo, para type. Certo? Seria de um grupo para type, sim. Mas estou tratando o próprio grupo como se fosse type também. E nesse sentido, a operação que eu tenho realmente tem essa tipagem. G, cro G, para G. Porque eu tenho um certo grupo G e a tipagem dela é essa e similarmente para as outras. Dúvidas ou brigas sobre isso? Sim, Ian? Então, aquela relação binária ali é diferente da de afirmar que H é subgrupo de G. Essa é outra coisa. Sim, afirmar que algo é subgrupo de G, H é
subgrupo de G, onde o G é um grupo. Se eu botar aqui um buraquinho, aqui eu estou nos subconjuntos de G. Para grupo. Me dê qualquer subconjunto de G e faz sentido perguntar se ele é um subgrupo de G. Agora, se você... Eu buguei? Pai certo de G não seria. Como é? Pai certo de G, não seria. Tanto faz. 7 de G. Por que não? É porque estou tratando o próprio grupo G como um tipo também. Ah, tá. Certo? Tem essa pequena confusão aqui. Se você prefere isso, seria a mesma coisa. Aqui você está visualizando conjuntos, visualizando mais conjuntos. Nessa maneira está visualizando mais tipos, mas não vai afetar algo, exceto se você quer ver como você vai escrever isso numa teoria dos tipos mesmo, mas não vamos fazer isso. E tecnicamente, para fechar essa... Ok, tem muitos parênteses. Mas para fechar essa parêntese, tecnicamente, se você quer falar, ok, como vou implementar realmente um grupo, vai ter um G, que é esse, vamos dizer que é um type, agora pensando que o próprio G, o grupo, vai acabar sendo um tipo, e isso vai ser, depois vai ter as operações e, sei lá, a operação, a identidade dele, os inversos dele. E agora, se você quer embutir tudo isso, mas isso vai fazer sentido apenas quem trabalhou bastante com Lean no semestre anterior, você precisa aqui mais 3 evidências, mais 3 coisas. Cada uma para os axiomas que você tem. Então, esse bichinho aqui vai ser o quê? Uma demonstração que é essa coisa associativa. Essa coisa vai ser o quê? Uma demonstração que esse realmente é identidade para essa operação. E aqui isso vai ser o quê? Uma demonstração disso. Então, assim que você fala, estou num grupo, um tipo G, que é um grupo, você tem acesso na operação, na identidade do universo, você tem acesso a uma demonstração que demonstra que isso é a associatividade e tudo mais. Para quem isso não fez sentido nenhum, não tem problema nenhum. Não vamos precisar nada disso para continuar. É uma parêntese que queria abrir para como a gente poderia implementar mesmo, porque a gente fez isso um pouco no semestre passado, quero implementar a teoria dos grupos numa teoria dos tipos. E nada disso vai fazer sentido se alguém quer trabalhar com outros fundamentos que não tem tipos ou trabalhar mais de uma maneira conjuntista. Isso espero que faz sentido para todos. Ser subgrupo de um certo G, você me dê, pense em qualquer dos dois vocês quer, um subconjuntinho do G, eu vou ver se ele merece ser chamado subgrupo. E o que significa isso? Aquela conjunção, fechado pela operação do G, fechado pelos inversos do G, fechado pela identidade do G. Mas, assim que você declarou os subgrupos de G, você pode falar, ok, agora quero ver toda a coleção dos subgrupos de G, que pode ter muitos subgrupos, infinitos até, e quero botar eles, ordenar eles num certo sentido, a partir dessa ordem aqui. Então, para essa ordem aqui, os buraquinhos aqui têm o quê? Um subgrupo de G e um subgrupo de G. E vira uma proposição. E agora, se você botar na mesa nessa relação aqui uma coisa que você quer é subgrupo de G, eu vou falar não faz sentido. Eu quero comparar todos os subgrupos de G e ver como eles relacionam entre si. Sim? Tá, mas como que é essa relação definida? Como que é? Essa relação binária. Eu queria falar isso. Quero deixar vocês ver se eu posso ou não, isso eu concluo para vocês, se eu posso falar, essa é apenas essa. Nos carrier sets. Mas não estou falando que é nem que não é. Isso não é o clicker. Não. Era o primeiro clicker, por isso eu apaguei porque tem outro clicker que eu espero que vamos chegar um pouco mais para frente. Faz sentido? Um segundo. Essa, como que é definida? A gente já definiu essa, certo? Porque agora entendi tudo, obrigado. Okay. Sim, faz sentido. E a resposta tem a ver com essa homework aqui. Sim, Isaac? Em FMC1 a gente definiu que tinha um inteiro positivo. A gente definiu o quê? Inteiro positivo. E em algumas demonstrações a gente, como a gente tinha algo de, por exemplo, um conjunto de G para prove, em FMC1 a gente poderia dizer, seja X pertencente a POS.
por exemplo. Seria um conjunto de dispositivos. Ah, Eu poderia também pensar isso como sendo um tipo, na verdade, né? Então, seja X, 2 pontos pode. sim, é esses detalhes realmente que eu entendo que é óbvio que tu tem interesse nisso e esses detalhes podem te irritar pouco, mas não deve ser tão difícil achar como traduzir uma coisa para outra. Se o cara está falando, me dê um membro desse conjunto, e você quer falar, mas espera aí, qual seria o tipo disso? Cada vez que ele fala, me dê um X que é um inteiro positivo, você vai pensar o que é? Você me deu um inteiro, sem saber nada mais, e ainda mais, me deu uma demonstração que é esse inteiro positivo. Então, o cara está trabalhando com a segurança que está pegando inteiros positivos, você está trabalhando onde teu argumentinho é um parzinho, onde aqui tem um inteiro qualquer, que é um inteiro, certo? E aqui tem uma demonstraçãozinha, que é esse inteiro positivo. Então, qualquer coisa que ele vai ter uma coisa um pouco mais legível, talvez, se você não está acostumado com isso, mas qualquer proposição que ele vai demonstrar ou refutar, você pode traduzir de uma maneira. Cada vez que ele fala, me dê um inteiro positivo, você fala, me dê um inteiro e uma demonstração que é meu inteiro positivo e eu vou demonstrar aquela coisa. Tá mais ou menos? Aí a briga se estender para mostrar que I é inteiro. Não, isso está na tua hipótese, nos teus dados. Por quê? Não, tipo, quando eu tenho algum lugar, isso é porque a gente está trabalhando nos inteiros e faz sentido a gente dar 2 pontos. Não, você estou supondo aqui que você quer demonstrar uma coisa que para todo I inteiro, blá blá acontece. Não é? Ou outro cara ia falar para todo, sei lá, P, que está no conjunto dos inteiros positivos, blá 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 acontece. Então, se você quer traduzir isso, não seria para todo I inteiro, mas seria para todo, sei lá, I de que tipo? Inteiro, cross, demonstrações que o inteiro é positivo. Não, e isso funciona perfeitamente, só que não é exatamente assim que tu vai fazer. Estamos abrindo muito essa parêntese lá. Espero que a discussão de grupos faz sentido, sem precisar cansar mais sobre isso. Mas pode levar toda essa discussão para o Júlio, é legal ver como é. Só que essa parte que a gente está discutindo agora não faz realmente parte de álgebra, seria uma parte de fundamentos, especialmente fundamentos a partir da teoria dos tipos, que é aqueles que você viu trabalhando um pouco no Lean, no semestre passado. Não sei, eu percebi umas caras estranhas quando eu falei que esse é um inteiro e essa é uma demonstração que o I é um inteiro positivo. Mas é assim que vocês trabalharam aqui, quem estava aqui em C1, semestre passado, esse seria o H, certo? E o H, qual seria o tipinho do H? Seria que o I é positivo. E a gente chamava isso rótulo do fato. Um rótulo de um certo fato, de um dado. O rótulo que você tem dado, praticamente você pode ver o próprio rótulo. É um objetinho. Qual é o tipo dele? Ele é uma das demonstrações que pode ter várias de tal proposição. Vou fechar aqui essa parêntese completamente e vamos continuar com a álgebra, porque temos várias coisas para ver que são obrigatoriamente do nosso interesse aqui, não como coisas auxiliares. Então, vamos lá, vamos demonstrar uma coisinha antes de tudo. Vou botar um papel, escrever uma demonstração super simples. Eu tenho que o H e o K são subgrupos de um grupo G. Então, eu tenho que o G também é um grupo, obviamente, e eu quero ver se eu posso garantir que a interseção é um subgrupo. Qual foi? Não? Tem alguma coisa estranha? É porque eu acabei de comentar isso pra cá. Aí eu estou sem escrever. Ok, então bora demonstrar, deveria ser mais fácil para ti. Então, o objetivo então é inferir que é ou refutar que essa coisa válida é também um subgrupo de G. Eu vou abandonar essa coisa aqui para não confundir os que ficaram com caras estranhas agora. Vou escrever essa coisa. Se isso, então H interseção K também é um subgrupo de G. E aqui, supostamente, estou trabalhando com um grupo G e 2 subgrupos dele chamados H e K. Já terminaram? Escreveram a demonstração? É dúvida?
Sim. Se for vazia, Quem? não tem como. Quem? Peraí, quem? O H e O H. É quem? Então alguém já tem uma briga. Não tem como. Por que não tem como? a identidade. Sim, não seria subgrupo, certo? Matias, você briga? Ontem eu tentei refutar, por exemplo. Não, então é resposta, não quero. Eu acho que é. Então, calma aí. Tu escreveu a resposta? Dá pra dizer que sim? Ok. Vamos escrever ou demonstração e refutação. Podemos 2 minutos. São poucas linhas e deve ser fácil. E desenhar ajuda, ok? O que significa desenhar? Faça uma coisa que não te ajuda a roubar, mas te ajuda a pensar. Ok? Ajudaria a roubar se você começar a desenhar coisas bem específicas que você está tirando do nada. Alguém? Só 2 mãos. Ok. Fazer tudo e tá certo. Como? Eu fiz alguma coisa, mas não sei se tá certo. Mas chegou no final? Eu só não. Tá, continua aí. Danilo, como você começou? Primeiro são supus, Certo? Blá blá. aí como eles não são vazios, eu sei. Um segundo, qual é o teu alvo aqui praticamente? Se você quer demonstrar isso? O meu alvo é que existe um carinha, e esse carinha pertence ao H e pertence ao K. Isso seria verdade se teu alvo é para mostrar que esse cara é habitado. Não é... Ah, Ou tipo, eu só abri a definição de intersecção para me ajudar. não, mas um segundo. Essa aqui não é que alguém pertence à interseção. Essa é uma proposição. O que significa? Vamos abrir essa coisa aqui. O que significa? Interseção de H e palavra Ju ou... Tá. Isso é subgrupo. Vou escrever assim, não sei se é melhor. É subgrupo de G. E o que significa isso mesmo? Qual a raça dessa? Vamos lá, qual a raça dessa coisa aqui? Como? Conjunção, né? É uma conjunção, certo? De 3 coisas. Que esse cara faz. Então tem 3 coisas para demonstrar. Exceto se eu quero aproveitar algum critério e preciso ver quais são as extra hipóteses lá que eu tenho lá.
Então, se eu quero demonstrar essas três coisas, a primeira que vou me preocupar é garantir que é id fechado. Ok? E o que eu preciso demonstrar nesse caso, Danilo? Não? Não, ok. Tu mudou de ideia? Não. Então não. Vamos lá. Que bom. Para todo Hzinho. Não tem para todo nada. Isso não tem nenhum para todo. O que significa que é id fechado um conjunto? Gustavo? E a data da desconto. Sim. Então, o primeiro alvo que eu tenho, que continuo aqui traduzindo sem fazer nada de código, o primeiro alvo que eu preciso ver é que a identidade do G realmente está aqui. Ok? Esse é o meu primeiro alvo. Vamos lá, como vou demonstrar isso? Só olhando no desenho praticamente demonstra. Ok? Alguém? Juliana. Deixa eu coloquei direto, eu coloquei depois da suposição que eu coloquei que a identidade de G pertence a H e a identidade de G pertence a K. Mas de onde que você está tirando que o G pertence ao H? Porque pertence aos dois, então. Não. Você não sabe disso. Cuidado, esse teu alvo é isso. Você quer demonstrar isso. Não faz sentido usar isso para inferir que ele deve pertencer no H, inferir também que ele deve pertencer no K, e agora falar, pertence nos dois, logo ele pertence na interseção, certo? Mas se ele é um subgrupo, Quem? o H também. Sim, pois é a partir de lá, sim. Agora, não, essa resposta é completamente diferente da primeira que você deu, certo? Então, você pode falar aqui como H é um subgrupo de G, logo o EG pertence ao H, e como o K é um subgrupo de G, logo o EG pertence ao K, certo? E agora a partir desses dois, logo, pode chamar um ou dois, sei lá como deve fazer, logo o EG pertence no H interseção K, e exatamente o que você queria demonstrar. Faz sentido? Ok. Poderia escrever a mesma coisinha, falar ok, não vou fazer isso como árvore, mas espero que vocês vão conseguir entender como funciona uma árvore. Próxima coisa que eu preciso demonstrar? Fechado pela operação. Fechado pela operação ou fechado pelos inversos. Na verdade, a primeira deveria ser tanto fez. Vamos lá. Segunda coisa que eu vou botar na mesa, então, vai ser vamos botar os inversos. Inversos, o que eu preciso mostrar? Agora tem para todo. Para todo Y. Por que Y? Que a gente já ficou com a outra original. Que? Foi? Isso é estranho. Vou botar para todo X, onde? H interseção K. Ok. O que acontece? Era para todo X, Y. Não, estou falando dos inversos. Inverso. X operado com X. O inverso, sim. Tá. Ok. Agora, cuidado. Esse inverso é o inverso de quem oferece operação de inverso para mim? O G, certo? Ok. Então, como vou começar? Ser X que pertence à interseção. Ok? E o que eu vou falar aqui? Logo, o X pertence ao H e pertence ao K. Ok. Logo, o inverso de X pertence ao H e o inverso de X pertence ao K. Espera aí, porque vou cobrar das justificativas depois. Ok? Logo, Logo, o inverso de X pertence ao H. e antes de cobrar as justificativas, na verdade vamos cobrar as justificativas já. A primeira não precisa nada, eu estou atacando apenas o para todo. O que estou usando aqui? Sim, a interseção, só que tecnicamente, cuidado, não é escrever isso assim pela definição de interseção, essa é a minha briga. Eu estou usando esse dado aqui, certo? Exatamente, poderia escrever aqui pela escolha de X, ou você poderia dar um rótulo aqui e falar pela 1. O que eu estou usando aqui, que o X pertence na H interseção K. Segunda? Só seria um comentário, não? Como é? Essa não é exatamente a definiçãozinha. A gente não colocaria esse primeiro bloco
Sim, é porque estou abusando, entendi tua razão aqui. Eu estou abusando um pouco dessa coisa aqui. Agora se escrever, agora tu está... Sim, e aqui estou usando tanto isso quanto extrair à esquerda, extrair à direita. Vamos, sim, subir um pouco o nível dos detalhes. Espero que a partir disso, não sei, eu não gosto, na verdade, de escrever o I em português. Matemático, porque também eu sou uma letra só e acho meio estranho. Especialmente que se tem alguma variável ou alguma constante envolvida. Por isso estou abusando um pouco desse simbolozinho aqui. E espero que entendamos que eu tenho agora esse dado e esse dado. Essa é a ideia. Mas a briga de Matias é muito pertinente e faz sentido, porque sim, a gente entende essas coisas, mas na nossa cabeça precisamos entender o que aconteceu aqui. Aqui, realmente, essa coisa significa uma certa conjunção e, supostamente, eu fiz 2 passos. Aqui tem 2 passos. Um para extrair a parte esquerda da conjunção, e aí adicionei isso nos meus dados, e botei a mesma conjunção agora para extrair a parte direita, botei isso nos meus dados também, e tudo isso aconteceu sem escrever e cansar meu leitor com os detalhes. Mas é muito bom se eu sei o que aconteceu com essa linha, ok? E aqui também, parece que estou trabalhando em paralelo, mas aqui na verdade tem 2 linhas também escondidas. Eu usei esse dado e também o que é? Que o H é subgrupo para inferir, então eu posso inferir essa coisa, eu posso inferir essa coisa e tudo mais. H é caça subgrupos. Aqui estou usando que o H e o K é subgrupos. E se eu quero ser ainda mais certinho, não, a partir de cada uma dessas coisas eu preciso extrair a parte certa que está falando que é fechada pelos inversos. Ninguém merece ver isso nessa altura de trabalhando com teoria dos grupos, mas tecnicamente eu não estou usando essa conjunção. Aqui tem 2 conjunções, certo? H subgrupo, que já tem 3 coisas aqui, e o H subgrupo, que já tem 3 coisas aqui. Para inferir isso, eu preciso extrair a segunda parte de ser subgrupo. Ok, agora eu ganhei isso. Vou olhar agora nessa coisa, vou extrair a segunda parte e ganhei isso e tudo mais. Detalhes que é importante saber que eles acontecem, para saber o low level por trás, mas não vamos escrever nada disso. Isso faz sentido? E o X pertence a... faz sentido? A interseção. Vamos ver um pouco como seria sobre a operação. Vou escrever aqui. Nesse último passo, eu poderia colocar pela definição de interseção? Nunca vai ser definição de interseção, porque a interseção, quando foi a definição dada, ela não estava falando nada sobre teu X, teu H e teu K. Isso é o que é essa coisa... Tecnicamente, aqui, você começou com esses 2 dados nos teus dados, e depois você formou a conjunção, e agora a conjunção significa isso. X pertence a isso, e o que isso significa? É a briga que... isso seria ou seja. X pertence aos 2, ou seja, X pertence à interseção. Okay? Vamos lá ver um pouco sobre a operação, terminar essa coisa também. O que eu preciso mostrar aqui? Ok, já que falei X lá, vou lá botar XY, mas sobe seria de boas, se aqui fosse um A também. Então, como eu vou começar? Ok. Eu vou escrever aqui de uma maneira bem compacta, vamos ver se a gente consegue acompanhar. XY em H e XY pertence ao K. Logo, o que eu queria inferir agora? Logo, XY pertence ao H e o XY pertence ao K. Logo, XY pertence ao? Ok. E faz sentido? Ok. Sobre a primeira briga de Matias, queria dar um contra-exemplo. Se você não resolveu, porque a gente acabou de mostrar, então, certo. Se você resolveu, leva para o Zulip. Tem alguma briga sobre o que aconteceu aqui? Um segundo. As justificativas aqui são claras. A maneira que eu escrevi aqui é muito mais perigosa que o que eu escrevi aqui.
Tipo, nessas linhas aqui tem 3, 4 linhas de low level, mas ninguém reclamou, exceto o Isaac, talvez. É sobre essa parte ou essa? Ou as duas? Fale. Uhum. Porque, tipo, às vezes é meio difícil assim, de eu entender o que seria, por exemplo, se a gente está demonstrando coisas muito mais avançadas, é inaceitável fazer coisas low level. Seria inaceitável, sim. Agora, eu não tenho maneira boa de falar para ti exatamente qual seria o nível. O que seria ainda mais esquisito é quando você, na mesma demonstração, essa é uma discussão meta, e não queria gastar muito tempo nessa discussão meta, mas o que seria ainda mais esquisito seria assim, na mesma demonstração, você fica variando o nível. Porque isso já é uma indicação, especialmente se você é aluno numa turma e um professor vai avaliar o que você está escrevendo. Mas mesmo se não é o caso, ainda mais é muito esquisito. É muito suspeito se você do nada decida gastar 10 linhas extra para fazer coisas super triviais, e logo depois, para coisas talvez pouco menos triviais, você fala, tá, isso é de boa, você vai entender. Dá para entender que você talvez não conseguiu os detalhes lá e deixou para lá. O que estou fazendo aqui tem uma consistência em questão de qual nível estou dando. E eu estou cobrando vocês oralmente, pelo menos, para ver se a gente está entendendo o que acontece em cada passo, até no low level. A segurança do low level é uma coisa muito boa, porque significa que você não vai ficar com a dúvida. Isaac postou no Zulip uma demonstração, eu falei que ia brigar apenas com um caractere no teu post todo, e acho que ninguém respondeu nisso. Qual era a minha briga com qual caractere? Quem sabe? A interrogação, sim. Aqui você falou blá, 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 será que acontece isso? Essa é super aceitável se você não possui uma demonstração dessa coisa, certo? Logo depois você escrever uma demonstração. Eu entendo a ideia de talvez eu errei em alguma parte da demonstração. Ok, entendo essa parte. Mas a ideia é que que você escreve numa maneira que você consegue defender linha por linha, ou mais que você deveria apagar essa coisinha aqui e falar, olha, eu tenho uma demonstração. Ok, talvez você errou em algum canto, mas não parece mais dúvida. Faria sentido, será que essa coisa acontece? Porque ainda estou procurando uma demonstração e parece ser certo. No momento que você fala aqui uma demonstração, você não está mais... Talvez tenha algum errinho, ok, mas faria mais sentido ter um pouco mais confiança. E o mais que você trabalha no que aconteceu no low level, o mais que você não vai se ajudar a não cair em umas possíveis perigos onde você vai acabar roubando sem querer. Essa coisa de ajustar o nível indica que você roubou querendo. Você não conseguiu defender algo, você falou, agora vou fingir que eu estava falando high level o tempo todo, quando na verdade gastei mais linhas aqui para ficar talvez mais longa a minha demonstração. Espero que vocês entendam que uma demonstração longa não vale mais do que uma demonstração curta, pelo contrário. É a hora do clicker. Espero que ninguém vai vazar, mas se vocês querem vazar depois do clicker, tudo bem. Vocês podem, sim, é festa, sim. Vamos fazer o experimento agora. Antes do clicker, acabamos de mostrar um teorema, ok? Quais seriam as óbvias próximas perguntas que a gente deveria fazer nesse ponto? Ok, acertamos uma. Então, uma seria, será que eu consigo demonstrar isso? Certo? E qual seria uma outra? Não. Tá, não. Espera aí. Sim, ok. Essa seria uma outra também. Uma de um espírito diferente aqui. Sim. Aí, e na verdade seria uma terceira depois, se a gente conseguir a união também, a união zona. Certo? Então, tem duas maneiras. A gente verificou algo num caso binário, união binariazinha, e faz sentido falar, interseção binariazinha, faz sentido falar, ok, será que eu consigo a mesma coisa sobre a interseção geral? Certo? E, como a gente vai descobrir, às vezes vai dar certo a interseção finita, e talvez se ela é muito grande, infinita, ou talvez muito infinita, a gente vai discutir sobre tudo isso, pode ver, funciona até tal nível de interseções, tal tamanho de famílias para intersetar.
Ok, então agora realmente posso falar sobre o clicker. É sobre essas duas direções. Chutar, por enquanto, ou consultar a intuição de o que vocês acham que vai ser a resposta. Então, o 1 é estender isso para uniões binárias. O 2 seria estender isso para interseção zonas, ok? E as respostas são sim, assim, sim e não assim, não e não. Podemos votar. Então, isso é o I, obviamente. Isso é o 2 e A, B, C, D, ok? Vamos rápido. E assim que escutar o nome, botem isso para a cabeça, porque eu percebi que às vezes ele pega novamente na maneira que você deixou na mesa. Ian, Gustavo, Antônio, Frank, Caio, Isaac, Danilo, dedos, Mateus, Ângelo, Tomás, Pedro, Anderson, Carlos, Davi, Juliana, Maria, Emanuel, Song, tem mais? Voto de novo? Ok, Juliana, tá ok? Certo, tem 18 pessoas aqui. Oh, ok. 10, 4 e 0. Ok. E vamos ver o que acontece agora. Pelo menos uma dessas perguntas. Eu teria sobre a união grande também, só que o clicker só tem 4 opções. Então não poderia incluir todas as possibilidades lá. Vamos ver se eu consigo rapidinho transformar essa coisa, porque a melhor coisa é, se der certo, pegar essa demonstração, usar ela mutatis mutandis, que significa vou só mudar as coisinhas sobre as que precisa mudar, que talvez eu consiga isso. Então, o que eu vou fazer agora é tentar adaptar essa. Na verdade, já tinha uma primeira parte sobre a identidade, mas acho que a identidade, o que eu precisaria demonstrar aqui. Na verdade, vamos aqui. Vamos esquecer tudo o resto e vamos para cá. Espera aí, é sobre isso? Então, deixa. Vamos lá. Eu vou apagar tudo isso. Como é? Na parte da demonstração da identidade, eu acho que quase do nível, mas a gente falou que botou meio que imediato, né? A demonstração da identidade. Não era imediata, a gente tinha essa briga com Juliana, ela inclusive no início falou que meio confundiu que era o alvo, a gente falou, peraí, não, preciso ter que o H é subgrupo, a partir disso eu sei que a identidade está no H, eu sei que a identidade está no K. Mas vai ter a unicidade da identidade, né? Poderia ter que ser. Eu também precisaria disso, né? Para poder dizer que é a mesma identidade entre todos. Não, peraí, um segundo. Eu tenho isso. Por usar o símbolo, né? Já. Não, nesse ponto não, eu tenho a unicidade, mas não preciso aqui. O que precisa estar no H é quem? Qualquer coisa que essa constante aqui vai retornar. Esse bichinho. Você escreveu o P. Obrigado. Id G está no H. Eu preciso saber que a id G está no K. Eu sei disso porque o H é subgrupo. Eu sei disso porque o K é subgrupo. Já que o mesmo bicho aqui pertence aos dois conjuntos, eu sei que ele pertence na interseção. E exatamente isso é o que eu precisaria saber para matar essa parte aqui. Então, inclusive a mesma coisa ia funcionar aqui sobre a união também, certo? Eu sei que está no H, está no K, então está na união deles. Calma aí. Qual seria a maneira agora rápida para tentar resolver isso? Seria trocar cor aqui e mudar as interseções, obviamente, por uniões e as conjunções por disjunções, supostamente. E espero que essa coisa vai passar. E agora o microfone está nas mãos do Isaac. Qual é a briga? A primeira briga é que ele perguntou coisas sobre a outra.
Não, fala primeiramente essa briga sobre essa parte aqui. Sim. Vamos voltar talvez depois. Gustavo? Eu acho que você não tem como garantir que o XY operado vai pertencer no H união K. Qual linha você acha que tem problema aqui? Na quarta. Aqui? Essa? Eu tenho que esse bicho chamado XY pertence ao H ou esse bichinho pertence ao K, certo? O que significa pertencer na união? Pertencer nos dois. União. Ah, Uou. Então essa linha está de boas. Inclusive essa linha tecnicamente nem um logo é aquele, ou seja, certo? Ian? O problema está na segunda linha. Na segunda linha, o quê? Nada garante que o X e o Y estão ao mesmo tempo no H e o X e o Y estão ao mesmo Muito tempo bem. no K. E isso conecta muito bem com a briga que Matias fez quando estava escrevendo aqui pouco high level, talvez demais. Aqui, talvez o high level demais me ajudou a errar. Não na primeira, deu certo na primeira, mas me enganou pensando que onde tem O aqui, vou botar para lá. Aqui tem algo escondido que não levei em conta. E Ian já falou uma maneira de visualizar como que pode dar problema isso. Então vou desenhar de novo, não deveria ter apagado essa coisa. Ok, esse é o meu grupo G. Aqui tenho o H. Aqui tenho o K. Eu sei que a entidade está aqui, agora não me importa na verdade. Eu peguei o X e o Y na união do HK. E eu vou escrever assim para dificultar o roubo. Então, onde mora o X? Nesse campo aqui todinho, em algum canto. E onde mora o Y? No campo todinho, certo? Vamos dizer que o X, por acaso, foi aqui. E vamos dizer que o Y, por acaso, foi aqui, que é completamente possível essa situação acontecer. E aqui o que eu tenho? Aqui tem um robô, sim. Cadê o robô? A partir dessa coisa, o que eu posso inferir? X pertence a H ou X pertence a H. Como é? Um segundo. O XY, se o Y fosse aqui, seria de boas, porque o XY estaria dentro do H. Se o X fosse aqui, o XY estaria de boas, porque o XY estaria dentro do K e logo dentro da união também. Mas agora ninguém garanta que o XY está aqui. Essa coisa não está quebrando meus dados. Meus dados estão dizendo que o H é um subgrupo e eu não quebrei nada porque eu não operei com bichinhos do H e saí. Eu peguei com um bichinho do H e uma coisa fora dele e consegui sair. Ok? Ou seja, o que eu posso falar sobre união? Que ela não respeita os subgrupos. Não necessariamente. Não tem suficiente. Sim, um segundo. O que aconteceu é que eu peguei a coisa que deu certo na interseção, tentei mudar as coisas sobre viazinhas superficiais, vai que dá certo, não deu certo, ainda há chances que o teorema vale. Essa demonstração não vale, essa não, mas pode ser que talvez essa coisa está valendo ainda. A demonstração é errada. O teorema, por enquanto, está sobrevivendo. O que seria um argumento para não sobreviver isso? Um contra-exemplo. Alguém tem algum contra-exemplo? Matias? Seja um HNK, dois subgrupos, cuja interseção é o conjunto, o símbolo da identidade. Já vou brigar porque você está cometendo o erro de me dar muita oportunidade de derrubar tua ideia. Qual é o teu dever aqui? Um contra-exemplo. E você começou a considerar qualquer grupo que faz isso e aquilo. Não me dê essa possibilidade. Talvez eu vou achar um grupo que faz aquilo e aquilo e você não pensou nele. Então, se você já tem uma imagem de um grupo onde isso deu errado, fale qual é o G, fale o H e o K e eles precisam ser subgrupos de G, certo? E tais que o H união K não é um subgrupo de G. Tá, vamos lá. A imagem não serve. Vamos lá. Os subgrupos, os múltiplos de 3 dos inteiros. Agora começou bem. Então, teu G são os inteiros? Aditivos? Isso.
certo? Então, estamos trabalhando nos inteiros com adição e tudo mais, como grupo, ok? O H é os múltiplos de 2 e o K é os múltiplos de 3. O H é o 2E, temos notações para essa, é legal usar. O K é o 3E, ok? E aí, por exemplo, pegando o 2 e o 3. Um segundo. Para Matias ter razão e realmente matar o teorema cair, e não apenas demonstração, o que falta? Espero que sabemos que isso é realmente um subgrupo, então já deu certo os dados, e agora basta essa coisa não dar certo. Então precisamos calcular qual seria o H união K, e precisamos ter que ele não vai ser um subgrupo dos inteiros, e nesse caso teria razão. E qual é o problema aqui? Por que ele não é um subgrupo de Z? Porque a gente pode pegar, por exemplo, o 2 do múltiplo de 2 e o 3 do múltiplo de 3, somar vai dar 5, que não é múltiplo de ninguém. Saímos. Faz sentido? Se eu pegar o 2 está aqui, o 3 está aqui, então observem, o 2 está na união, o 3 está na união, ok? Mas o 2 mais 3, que é o 5, não está na união, porque ele não pertence nem ao H, o 5, não é um múltiplo de 2, nem no K, não é um múltiplo de 3. Ok? Sim, Gustavo? Eu tenho uma dúvida sobre isso e outra dúvida sobre a coisa anterior, se você tinha falado depois. Isso aí daria certo para qualquer dois primos? Como é? Isso aí daria certo para qualquer dois primos? Ah, ok, perfeita a pergunta. Essas são, obrigado, Gustavo, essas são as perguntas que precisamos sempre perguntar. Se Matias tivesse começado, pega quaisquer dois primos distintos, no caso, obviamente, né? E vai dar certo, aí ia ter a mesma briga que eu tinha com ele. Faça o menor que você precisa fazer para esse trabalho, escolhe, se você perceber que o 2 ou 3 deu certo, não me permite escolher dois primos estranhos que talvez vai dar errado, ok? Agora a pergunta seria, que tal caracterizar os MN inteiros, tais que o Z, o MZ e o NZ é um contra-exemplo também. Não, eu quero nenhuma resposta aqui. Isso quero ficar para o Júlio discutir, é para todo mundo pensar. Eu apenas traduzi um pouco a pergunta de... ele deu um palpite, mais ou menos, Gustavo, aqui. Será que são todos os primos? Talvez você vai conseguir os primos realmente ter essa propriedade, mas isso também não significaria que caracterizou. Porque talvez eu vou conseguir dois outros caras que não são primos mesmo e têm a mesma propriedade. Então, para falar caracterizar, você vai precisar, olha, se você pegar MN e faz isso, garanto essa coisa. E também, se você achar um MN que garante essa coisa, ela satisfaz meu palpite. Certo? Mas sem mais palpite sobre isso, eu quero deixar vocês pensar sobre isso. Dúvida? Eu estaria tratando a unicidade de uma propriedade desses números? Não seria unicidade. Segunda vez que tem algo a ver com unicidade. Não seria unicidade, seria praticamente necessidade e suficiência. Eu vou falar, olha, é necessário que eles são primos, ou seja, basta eu saber que primo se dá certo, mas quero saber se... eu falei necessários, depois falei suficiente. Vamos lá. Suficiência seria, é suficiente eles serem primos, eu já garanto que deu certo para o contra-exemplo, e necessidade seria qualquer contra-exemplo que você vai dar, necessariamente vão ser comprimos. Aí dá volta do somente sim. Isso seria o que falar, caracterizar todos os MNs ou descrever todos os MNs que servem aqui para formar esse contra-exemplo. Bem, então, agora sabemos que não é verdade, em geral, essa implicação. Em geral, significa o quê? Talvez você vai conseguir essa coisa, mas não um teorema falar que para todo H, K e G, essa coisa acontece. Ok, e sobre... Ok, fale. Só uma dúvida aqui. Ok, isso daí não é um teorema, mas teria como fazer ele ser legal de alguma forma, ou ele ser menos poderoso, digamos assim, mas eu conseguir demonstrar ele? Ou você vai fortalecer seus dados, ou você vai enfraquecer tua conclusão, certo? Porque se não fazer nenhuma das duas, é esse teorema que a gente já viu que, em geral, não vale. Fortalecendo os dados, você vai conseguir outro teorema
certo? E, por exemplo, aqui poderia ser, se o G são os inteiros, e se por acaso esses são subgrupos de primos, M e N são primos, então blá blá blá, coisa garanta. E Gustavo acha que sim. Isso seria um teorema, uma versão desse, mais forte. Não, mais fraca, sim, porque a gente fortaleceu as hipóteses, ok? E sobre a outra questão de... Então, na verdade, eu já sei sobre a união grande. Nem a binária deu certo, essa não tem chance de dar certo. Então, falta ainda investigar o que acontece sobre a interseção grande, e isso vai ficar homework. Então, mas o enunciado, pelo menos, é que ou você vai ver isso, que você tem um H, que é uma família de subgrupos de G, e qual é o teu objetivo aqui? Que a interseção zona dessa família é um subgrupo de G. Ou você poderia falar que tem uma família indexada, se você prefere trabalhar com índices. Então você tem uma HI. Mesma coisa, família de subgrupos de DA. Nesse caso você quer demonstrar que a interseção, essa interseção está no G. Ok? Aqui deixa implícito que você já entende que essa coisa está aqui. Sim, Isaac? Pode ter dúvida daquela lá? Qual é? A primeira pode tirar da primeira lá. Pergunte aí, vamos ver. A gente demonstrou tanto que ele é identidade fechada, operação fechada e inverso fechado. Mas pelo que... Sim, eu já falei no início, temos critérios para isso, faz mais sentido usar os critérios. Cuidado, porque nos critérios precisamos do finito. Se você quer se livrar dos inversos, não funcionaria aqui. Porque aqui não tem a hipótese sobre nada que é finito. Inclusive, no critério, eu deixei uma coisa para vocês pensarem, porque na aula eu falei que o G é finito. Mas na demonstração que a gente fez, a gente usou isso para inferir que o seu subgrupo necessariamente vai ser finito também. E é apenas essa coisa que eu precisei para o critério. Então, o critério que a gente demonstrou, o primeiro critério que a gente demonstrou, funciona para qualquer G, basta que o subgrupo que você vai ter nas suas mãos é finito. A gente não precisou, o único momento que a gente usou que o G é finito foi para inferir que, obviamente, o H também é finito, e logo aquela cadeia que a gente tinha de H quadrado, H terceiro, não pode ser infinita. Mas, nas minhas hipóteses, na verdade, eu poderia ter isso, eu teria demonstrado algo mais forte. Faz sentido essa coisa? O critério começou falando que mora num grupo finito, mas a gente só usou isso para inferir que o subconjunto dele vai ser finito também. Então, eu poderia falar o critério, não importa sobre essa coisa, basta você escolher um finito subconjunto do G e o critério vai passar. Só que nada disso vai passar aqui, porque eu não sei sobre o H e o K que eu estava trabalhando, eu não sei se são finitos ou não. Ainda menos sobre o H interseção K, certo? Então, eu não poderia aproveitar esse critério. O único critério que eu poderia aproveitar é aquele que fala apenas basta ser habitado. Só que, como que você vai mostrar que ele é habitado nesse caso? É meio presente de grego, não fala assim aqui? Ou não? Existe. Sim, eu acho que é tipo... Eu te dou a oportunidade de basta mostrar que é habitado. Mas você vai conseguir que é habitado mostrando o quê? Que a identidade está nele. E é praticamente o mesmo trabalho que a gente fez sem o critério. Não, mas a gente não precisaria dos inversos. Não precisaríamos. Mas não tem um critério que é só habitado e não precisa. E esse é aquele que precisa que ser finito. Como a gente conseguiu? Lembre bem a demonstração. Como a gente conseguiu os inversos? Pegamos operando, falamos vai chegar um ciclo e logo o inverso desses caras aqui. Eu deixei você pensar nisso, acho que ninguém falou. Essa é uma demonstração muito importante para fechar, não ignorem. Ou a demonstração do critério que precisa dos finitos. Mas o único critério que temos aqui é nos livrar da obrigação de mostrar que a identidade está dentro e a falar o quê? Mostra qualquer cara aqui. Você tem... Parece que é melhor. E muitas vezes é melhor. Mas nesse caso, como que você vai achar um cara aqui? A única maneira de garantir que tem um cara aqui, você vai falar, ok, peraí, o H é um grupo, um subgrupo, certo? Então a identidade está nele.
ou acá um subgrupo da identidade está nele, eu achei um cara aqui. Mas quem foi o cara aqui? Foi a identidade, certo? Então, você não ganha nada com esse critério. Esse critério é útil quando você tem outras formas, ou já é garantido que ele é habitado, sem saber necessariamente, por enquanto, que a identidade também está dentro. Você fala, eu tenho um cara aqui, talvez outro cara te dê um W aqui. E você fala, ok, não preciso me preocupar com a coisa, ele já é habitado. Mas nesse caso, que a gente não sabia disso, a única maneira de conseguir que ele é habitado seria mostrar que a entidade está nele. Okay? Bem, sobre a interseção, demonstrem, ok? Que para qualquer família faz sentido adaptar a demonstração, em vez de ter uma adaptação de como transformar a conjunção para disjunção, a gente tem uma ideia de como transformar a conjunção para todo. Porque cada vez que eu tinha o x pertence no H interseção K, que isso significa o que é? Conjunção. X pertence a H e x pertence ao K. Agora eu ia ter o que é? Que para todo I, o x pertence no HI. Se eu estou trabalhando com índices, se não, ia ter que para todo H no H caligráfico, o x pertence ao H. Aí, isso deveria ser aqui. Aí. Não. Vou escrever isso. X pertence na interseção do H caligráfico, ou se você trabalha com índice, X pertence em todos os HIs. E isso significa o que é? Que para todo Hzão no Hzãozão, o X pertence no Hzão. E isso significa o que é? Que para todo I no conjuntinho de índices que você tem, o X pertence ao iésimo HI. Okay? Não faz sentido fazer as duas coisas, ok? São equivalentes. Se você prefere trabalhar com famílias sem índices, trabalhe assim. Se você gosta dos índices, trabalhe assim. Faz sentido essa coisa? Ok. E como falei sobre uniões grandes, nem faz sentido nos preocupar, porque a gente já descobriu que nem as binárias deram certo. Ok. Alguma dúvida? Obrigado. Sim? O que você acabou de falar, que você sabe que nem para a binária deu certo? Uhum. Então não vai dar certo para o caso geral, porque a binária é um caso especial do caso geral. Se você conseguisse demonstrar isso para a união dessa família, ia falar para ti, ok, então escolha essa família aqui para ser o H e o K, e agora a união dela é quem? É o H uniãozinha K, certo? E a gente já sabe que não serve, ok? Sim? Eu suponho que a gente, sabendo que o caso inicial, o caso binário, não funciona, então a gente não precisa demonstrar para o caso geral. Eu acho que isso é meio óbvio. A gente poderia, no caso, fazer o contrário agora, a gente demonstrar para o caso geral. Se a gente tivesse demonstrado diretamente a interseção grande, a gente não precisaria fazer o trabalho para a interseção binária. De fato, isso que você está falando? Sim, sim. Só que é mais simples trabalhar um pouco no caso binário e depois vamos estender isso lá. Mas se você demonstrar isso, você ganha o binário como caso especial a partir dessa coisa que eu falei aqui. Certo? Sim, Zag? ele falou, é meio óbvio, mas mesmo assim é uma demonstração. Tem que Não, sim. Eu não vou cobrar ele porque ele falou meio óbvio, ok? Meio óbvio significa que é só uma linha, é só botar o H caligráfico, só fazer isso. Se você fizer isso, é a única coisa que você precisa fazer aqui. Você aplica essa coisa que você demonstrou, e você ganhou a versão binária. Se você já demonstrou isso, isso é corolário disso. Corolário é uma palavra específica que significa também teorema, só que conota que é uma coisa bem simples ir daqui para cá. Não seria justo falar que é essa coisa corolário dessa. Essa que é corolário dessa. Você fala, bota essa coisa aqui, utiliza o teorema, acabou. Faz sentido? Ok. Eu vou deixar vocês trabalhar em duas relações. Na primeira, eu preciso que eu tenha um subgrupo de um grupo G. E eu quero definir que o A relaciona com o B. Eu vou escrever assim. Se somente se o A operado com o inverso do B
está dentro do subgrupo H. A definição faz sentido? Quero brigar sobre a definição. Eu vou deixar vocês demonstrar muitas coisas até a próxima sexta. A partir de sobre duas relações que eu vou falar aqui, eu quero só enunciar umas coisas e deixar vocês trabalhar nisso. Então, Gustavo. O que seria essa relação? Significa isso. Pronto, essa é a definição. Ação. Esse é o nome da relação. E por que eu decoro o símbolo da relação aqui, que é uma razão? Por que eu decoro com H? Porque para ele depende desse H, certo? Se eu escolher outro grupo aqui, subgrupo de G, eu tenho uma outra relação a partir desse subgrupo. Qual o tipo, antes de... Eu vou já adiantar umas brigas. Qual o tipo de RH aqui? Cuidado. Pensem, mãos. Caio. Ué? Não. Essa é a ideia. O tipo pega qualquer dois bichinhos do G, ok? Do G, ok? Opera eles no G, e se por acaso o resultado caiu no H, deu certo. Se não, não deu certo. Então aqui seria... Ok? Alguma confusão aqui? Vamos desenhar um pouco para tirar essa coisa. G. Eu tenho já fixo aqui um certo H que é subgrupo de G, eu sei que tem identidade e tudo mais. A relação que eu estou definindo aqui é pega quaisquer dois bichinhos do G. Pode ser, talvez, no H, não sei. E ele fala, ok, opera o teu primeiro com o inverso do teu segundo, e se por acaso cair dentro do H, eu vou falar que eles relacionam. E se não, eu vou falar que eles não relacionam. Ok? Faz sentido? A definição, é entendível? Ok, vamos lá, Ian. Eu achei estranho nisso porque eu achei Tu acha que é? Achei estranho nisso porque eu achei que era de H para H, mas aí seria algo meio que... Vamos lá, se eu considerar isso, se eu falar que vou definir essa relação no próprio H, eu não defini nada interessante. Porque se eu começar aqui, certo? Mas qualquer dois bichinhos do H, eles se relacionam entre si, certo? Então não seria interessante. O interessante é porque aqui realmente eu percebo, eu consigo perguntar sobre qualquer dois caras do G. Gustavo? A partir disso aí, a gente pode tirar como conclusão que o A e o B estão no H, ou não? Outra pergunta. Várias perguntas desse tipo vocês vão precisar perguntar, e é bom quando vocês perguntam sozinhos, e outras eu vou perguntar, se vocês vão perguntar sozinhos, vai ser comum para vocês resolver. Mas eu, por enquanto, quero dúvidas e esclarecer o que essa relação significa. O que é? Juliana? Então, esse R-zão de H, essa relação de H, pode ser que sejam várias coisas diferentes, não está definindo uma coisa muito específica. É super específica, me dê qualquer azinho, bezinho, e toda essa coisa que é uma proposição, é essa proposição. Não tem nenhuma ambiguidade aqui. Okay. Faz sentido? Eu posso fazer outras perguntas em relação a elementos. Tipo? Se o inverso de A se relaciona com B. Tá, mas isso não seria essa coisa. Eu dei um significado do que significa essa relação aqui. Essa coisa significa isso. Você pode definir outra, você pode falar, se o A quadrado vezes B, depois A menos 1, se isso está no H. Ok, pode, mas isso não é minha relação. A minha relação é essa, que significa isso. Mas por quê? Última pergunta. Ok, a gente vai... Essa coisa vai aparecer meio do nada. Agora deve aparecer meio do nada. Talvez vocês vão ficar surpresos percebendo que vocês já conhecem essa coisa com outras roupas, mas não nessa aula, na próxima. E a próxima que eu vou querer definir também vai necessitar de onde que tirou essa coisa. Por que pegar o A, inverter o B, operar esses dois e ver se eles estão no H. Entendo completamente essa coisa e de propósito eu começo sem motivação aqui. Quero só estudar um pouco essas duas coisas para praticar, demonstrar coisas sobre relações e depois vamos ver se tem algo interessante também. Além de praticar, porque para praticar também serve, certo? Só que para praticar serviriam outras coisas talvez também. Um segundo. As propriedades que eu vou querer demonstrar sobre essa relação aqui seriam três que são bem interessantes. A gente já destacou várias vezes, a gente vai destacar muitas vezes. Se a RH é reflexiva, se ela é transitiva,
Se ela é essas duas, chamo como? Pré-ordem. E se ainda mais ela é antissimétrica, não, desculpa, simétrica, eu chamo como? Sim. Isso é relação de equivalência. E agora, se você realmente quer estudar, e o exercício está falando, veja se é relação de equivalência, se é provar e você tem um tempo limitado, basta achar uma das três para derrubar e você vai falar, não, relação de equivalência porque ela não é transitiva, acabou. Mas se você está estudando sozinho e fala, será que a relação de equivalência é descobrir que ela não é transitiva, ainda faz sentido se preocupar para ver se pelo menos ela é reflexiva e simétrica e tudo mais. Okay? Então aqui já tem 3 perguntas e não uma. Estou enfatizando 3 perguntas exatamente por esse motivo. Quero definir mais uma relação, antes disso, se entendemos essa relação. Não os porquês e no coração, no nível mecânico, o que significa? Sim, Carlos? Dá um comentário sobre ela. Depende, é spoileroso ou não? Não sei. Então deixa para lá. Sim, eu quero arriscar o possível spoiler. Você entendeu o que significa ela? Ok, pronto. Kival? Quando você fala sobre por que ela é interessante, você vai mudar o símbolo dela para uma coisa... Deixa isso para lá. Para descobrir. E outra relação que quero ver é o que seria que o AB, o AM... E fiquem alertas aqui. Eu não preciso subgrupo para essa, eu estou apenas no grupo G, e eu quero falar que os A, B, eu tenho na verdade A, B, que estão num grupo, os A, B são conjugados. Não sei se isso é muito legível em português, ou se eu preciso botar aqui entre si. Não? Faz sentido? É como se eu falo, são irmãos, né? Tipo, não preciso falar entre si. E um segundo, deixem definir essa coisa aqui. E eu vou escrever isso assim. Vou dar essa notação aqui. E isso, a definição dessa coisa seria que existe um certo Gzinho, no G1, tal que o A é igual GB, G menos 1. Então, isso também talvez deve aparecer meio do nada, certo? Se parecer do nada, não é nada preocupante. Se você se preocupar que parece do nada, é um sinal bom. Só quero ver, porque tem 2 maneiras aqui, isso quase é spoiler. Qual eu peguei para a definição disso? Eu acho que peguei essa. Espera aí, calma, paciência. Eu peguei essa mesmo, ok. Um segundo. Entendemos o que significa então? Significa isso. Qual o tipo dessa coisa aqui? Muito bem. Ok. Eu roubei aqui. Algum ponto. Tem roubos. É sobre o meu roubo ou você quer falar no comentário anterior? Como eu roubo, Carlos? Eu esqueci como é que explicar isso, mas sempre aparece aquela coisa. Você define 2 coisas no que pode ser B ou A. Pois é, o nome que escolhi aqui tem roubo. Eu estou roubando, tentando abusar o português, porque se eu falar que A e B são irmãos, pelas frases que escolhi, são irmãos, eu estou meio já considerando que eu tenho simetria. Que não importa falar que o A é irmão de B ou B é irmão de A. Ok? Mas sem ter isso, eu não teria o direito de falar isso. Deveria chamar como? O A é conjugado do B. O A é conjugado do B, que denoto assim, somente se acontece essa coisa. E agora não roubei. Mas as coisas que quero que vocês demonstram são exatamente as mesmas. Relação de equivalência. E assim que eu vou descobrir que, olha, é simétrico, eu ganho o direito de não me preocupar de quem é conjugado de quem, no mesmo sentido que não me preocupo se o A é irmão de B ou B é irmão de A. Falo, os A e B são irmãos, acabou. E aqui vou falar o A e o B são conjugados, acabou. Ok? Faz sentido? Ok, sim. Esse nome vai mudar quando eu descobrir o que realmente é, né?
Nossa, essas coisas. Vamos deixar, vamos descobrir se vai mudar. Mas qual é o teu problema com o conjugado aqui? Eu acho que é algo, eu nunca ouvi esse algo sendo chamado de conjugado. Tá, mas... entendi agora. Vamos ver se vai ser esse algo ou não. Conjugador, o G conjugador, que eu vou denotar assim, é uma função que vai de G para G. E apenas sanduíche, aqui, vocês perceberam aqui que tem um sanduíche, certo? G, o inverso, ficou o burger lá no meio. Aí seria, a definição disso seria G do aleatório, x em 1, é igual com G, x, G menos 1. Cuidado, isso não é cross, aqui é um x aqui. Espero que eu ouvi, não sei como posso enfatizar isso. Ficou pior. Faz sentido? Então eu defini o que seria o G conjugador para qualquer Gzinho, em qualquer grupo. É uma funçãozinha que pega membros do grupo e sanduícha por G inverso. E então, como poderia reescrever isso, só para ver se ficou claro? Existe um G. Tá o quê? Como é? G. O de G. G conjugador de G. O A é o sigma G de B. Ok? Faz sentido? É a mesma coisa. Eu dei então umas definições, eu vou botar para vocês demonstrar várias coisas. As primeiras principais seriam essas, na verdade, para começar a descobrir, e na próxima aula vamos continuar um pouco esse papo, até realmente chegar numa coisa que faz pouco sentido. Sim? É uma dúvida mesmo, então qual o nome dessa letrinha? Sigma. Sigma. Ok, uma coisa estranha em grego é que essa letra aqui tem duas formas minúsculas, e vocês vão ver essa como assim, e vão ver essa também como assim. Como é? Não é questão de variação da própria letra, você não pode intercalar as duas, escolher qualquer uma das duas. Como tem outras letras, por exemplo, θ, você pode ver assim ou você pode ver assim. Não escrevi muito bem aqui. E tudo mais. O epsilon, você pode ver assim ou pode ver assim. Mas essa coisa não é a mesma coisa, não variação, tem outro papel. Esse é o sigma final, então se uma palavra termina com o som de S, você precisa escrever isso com S. E se o som não é final, você escreve isso. Isso não tem nada a ver com matemática, é coisa grega doida. Mas estou falando isso porque o nome sigma, se vocês pensarem qual dos dois é a mesma letra, mas tem uma regrinha lá de quando você vai usar uma ou outra. E o maiúsculo do sigma é isso que todo mundo conhece, espero. Ok. Eu quero agora voltar nos assuntos que a gente estava vendo sobre como que uma coisa não pode ser subgrupo e tudo mais. Começar dentro de um grupo G e considerar apenas um cara A. E eu quero ver se eu posso gerar um grupo a partir desse cara. Com certeza, no grupo, vamos chamar o subgrupo que eu vou querer gerar, vai ser o Azão. Com certeza eu vou querer que o A faz parte do Azão. E agora, a primeira pergunta que eu quero fazer é, será que já é um subgrupo? Ok? Carlos, algum problema? Talvez é. Por que não pode ser? Por que pode não ser? Ele não pode ser identidade. Pois é, se a identidade era por aqui, eu ia falar, não, peraí, isso nem tem chance de realmente ser um grupo. Você gosta tanto desse cara, beleza, ele vai entrar no teu grupo, mas você precisa botar a identidade também. E ainda não é garantido, certo? Quem mais talvez faltou aqui? O A quadrado, o A menos 1, o A elevado a 3, e blá, blá, blá. Sim. Então, num certo sentido, espero, queremos definir, que vou escrever isso assim, esse é o subgrupo de G, gerado por o Azinho, que obviamente é um membro de G. Qual vai ser então a definição dele? É o que o Matheus falou, vou pegar todas as O A elevado a I, tá o que o I pertence a onde? Os inteiros, certo. No caso, sendo esse daí seria o kernel set do grupo. Eu estou falando de subgrupo de G, então Ele é um conjunto. Tá? eu preciso apenas falar qual subconjunto de G é. Mas o fato que chamei ele de subgrupo
não significa que ele realmente é um subgrupo. Certo? Eu falei, essa coisa aqui vou chamar de subgrupo. Ok, beleza, é um subgrupo? Preciso demonstrar. Então, a primeira coisa agora que é justificar o nome. Subgrupo de G gerado, essa parte do nome, certo? O de G gerado por A, eu não preciso justificar nada, mas se eu chamei essa coisa subgrupo, blá, blá, ele precisa ser um subgrupo. Então, preciso demonstrar que é todas essas coisas. Ele é... E o segundo critério, que é um pouco mais legal, não vai me ajudar aqui porque não sei nada sobre finito aqui. O primeiro vai me ajudar apenas se eu tenho uma maneira de mostrar que esse cara é habitado diferente do padrão. E aqui até que tenho, mas não é tão mais fácil do que o padrão. Como que eu posso mostrar que esse cara é habitado? Qual o membro dele? Quem? Certo, porque não o próprio A? Tipo, já comecei com a ideia que o A deve estar aqui, eu sei que o A está aqui. Por quê? É porque O A elevado a 1. Certo? Mas, realmente, se eu tivesse a obrigação de mostrar não apenas que é habitado, mas que a identidade está nele, eu falava, então, pronto também. Não é tão diferente o trabalho que eu estou fazendo aqui. Eu preferi isso porque já comecei com a ideia que eu quero que o próprio A está um membro do Azão, então já sei que vai ser habitado a partir do próprio A, certo? Mas realmente a diferença do trabalho é minúscula aqui. O critério não vai ajudar tanto. Eu garanti que a identidade está dentro, basta mostrar que ele é fechado pelos inversos e basta mostrar que é fechado pelas operações. E a gente já demonstrou tudo isso. Quando? A gente... Não, vocês, supostamente. Eu não, pelo menos não nesse semestre. Quando? Os critérios, não. Foi, não lembro, foi antes dos critérios, sim. Mas não tem nada a ver com critérios, isso. Qual, Ian? Aquelas propriedades lá do... As propriedades de exponenciação, certo? Porque, no final das contas, vou querer saber o quê? Que o AI operado com a J é um desses. Mas o que eu preciso aqui saber? Que isso é igual ao? AI mais J. Então, ele é um desses. É A elevado a algo. Então, meio que eu preciso saber o que é. Qual é o inverso desse cara? Mas que quem é? Esse. Então, ele é um desses caras. Eu já fiz esse trabalho, já ganhei isso de graça. Okay? Se eu fiz esse trabalho, para quem não fez, está devendo ainda. Ok? Só uma coisa, eu acho que eu não acompanhei. O brackets A é o mesmo conjunto que a gente está demonstrando com a maiúscula ali, não é? Sim, no início eu não tinha anotação ainda para ele, aí usei essa coisinha. Aqui seria... Ok, você poderia falar isso? É a mesma coisa, ok? Eu quero que ele pertença ao grupo, subgrupinho gerado por ele, e eu quero que essa coisa realmente é um subgrupo. E eu não quero chegar num extremo, alguém falar, ok, pega todo o G. Ele tem um Azinho, com certeza. E ele é um subgrupo até mais gratuito que isso, não preciso nem nada disso. Mas por que seria, qual o problema dessa ideia? Ok, também, é para ser o cara gerado por A. Se você aleatoriamente botar todo mundo aqui, você realmente entrou lixo aqui. Lixo que não deveria entrar necessariamente. E a gente vai discutir isso agora sobre como generalizar esse conceito. Para que conceito? Vamos lá. Qual foi, por enquanto, a tipagem que eu tenho dessa coisa aqui? Cuidado. Pega um membro do Gzinho, certo? Não, ainda mais. Aham, ok. Então, o primeiro parênteses serviu para algo. Então, um subgrupo de G. Me dê qualquer membrinho do G, eu vou dar um subgrupo de G. Eu tenho essa coisa. Eu quero generalizar essa coisa. Para que vocês acham? Nova coisa. E, inclusive, vamos usar a mesma notação. Ideias? Subgrupo de G. Se você me der um subgrupo de G, eu vou devolver o próprio subgrupo. Acabou. Se meu problema, eu quero criar um subgrupo a partir de algo, e você já me deu um subgrupo, toma de volta. É um subgrupo. É como se você devolver uma coisa que era defeituosa, eu olho que na verdade não tem nenhum defeito, você pega de volta, certo? Ian? Um subconjunto de G. Sim. Aqui seria, me dê um conjunto de membrinhos de G, e eu vou te dar novamente um subgrupo G, e agora quero discutir como seria uma maneira de generalizar essa ideia. Podemos começar com a ideia de, ok, se eu te der 2, como a gente ia agir? E vamos discutir rapidinho essa ideia, para depois generalizar o que acontece se eu te dar um subconjunto mesmo. Vamos lá, mãos.
Ideias com que brigas, que ideias preciso fazer aqui? Quero saber qual vai ser o subgrupo gerado por... Vamos pegar o caso binário primeiro. Ok, vamos lá. Que seria tap, tap. E aqui pega 2 membrinhos e quero... Ok? Quem mais vai entrar no AB? Qual conjuntinho vai ser esse cara? Vamos tentar adaptar isso. E vamos tentar adaptar isso assim. Todos aí, B, J, tais que o I está nos inteiros e o J está nos inteiros. Que tal? Ideias? Eles estão justapostos para serem operados mesmo? Como é? Eles estão justapostos para serem operados? Sim, aqui é invisível operação. Estamos... Se ela não for comutativa. Como é? Se ela não for comutativa. Ok, o que tem? Talvez o método desse conjunto aí, acho que merece ser Muito bem. Se eu escrever aqui, hein, eu estou obrigando apenas a centrar todas as coisas que têm essa forma. A operado várias vezes com ele mesmo, até com inversos, pode ter inverso aqui. Então, seguido por uma coisa de vez, certo? E eu não vou conseguir nem o BA, possivelmente, se não é comutativo. Então, será que a resolução seria, ok, bora unir isso com esses caras também? BI, AJ, tais que I, J estão nos inteiros. E agora? Tem mais briga? Qual é? ABA. Pois é. Ok? Então, já estou percebendo que, ok, não vai ser uma coisa tão imediata para fazer isso, talvez preciso pensar numa outra maneira. Vou deixar vocês pensar como poderia escrever isso numa maneira que serve como generalização disso, mas para não gastar esse tempo aqui, eu quero voltar diretamente para essa coisa, que vai ser a coisa mais geral, porque se eu conseguir essa, eu mato a outra também. Certo? Porque aplica essa no conjuntinho AB. Se você já sabe como gerar a partir de qualquer subconjunto, aplica isso lá e vai ver o que. Veja lá o que vai retornar. Então a situação aqui é assim. Eu começo com um subconjuntinho A. Cuidado, o A é apenas um subconjunto de G. E eu quero gerar um subgrupo a partir desse A. A primeira pergunta que faz sentido fazer é: será que por acaso o cliente aqui que me deu A reclamando que é um subgrupo está errado? Porque se essa coisa é um subgrupo, se por acaso então acontecer por sorte que essa coisa é um subgrupo, o que eu vou devolver? O próprio A. Pronto. O subgrupo gerado por A você conseguiu, começou com um subconjunto, por sorte foi subgrupo mesmo, então esse vai ser o subgrupo gerado por A, ninguém mais vai entrar. Mas, em geral, não vai ser o caso. Em geral, eu não vou ter a sorte do subconjunto escolhido acabar sendo um subgrupo. Então, nesse caso, eu preciso me perguntar, em quais maneiras pode ser que essa coisa falhou? Falhou de ser subgrupo, faz sentido isso? Ou faliu? Falhou. Falhou de ser um subgrupo? Subgrupo significa 3 coisas. Então, tem 3 maneiras possíveis que esse cara não é um subgrupo. E não é apenas uma das 3, pode ser que nenhuma das 3 satisfeita e tudo mais. Quais são essas 3? Ele não é fechado por uma das 3 coisas, certo? Qual seria então uma possibilidade? Talvez aqui ele tenha um carinha A e o A-1 ficou fora. O que eu vou fazer nesse caso? Vou fingir, na verdade, que quem percebeu isso é o meu cliente. E a única coisa que eu vou falar, peraí, desculpa, foi mal. Vou incluir aqui o A-1. Eu vou devolver para ele de novo, ver se ele vai reclamar de novo. Agora pode ser que o próximo dia ele vai falar, peraí, porque se eu operar aqui com esse B, eu vi que o AB está fora. Aí eu vou falar o que no segundo dia. Então, vou falar, opa, foi mal de novo. Ok? Eu vou incluir o AB também. Ou, talvez ele vai perceber depois que, olha, nem a identidade você botou aqui, certo? Estava faltando desde o início. Ok, cara, vou botar a identidade e o que tal agora? Eu quero formalizar esse processo de dia a dia. O primeiro dia, então, vamos dizer o dia 0. A tentativa primeira foi o quê? Vamos chamar esse dia 0. Qual foi o A0? Não, é o próprio A.
O primeiro dia eu tenho a sorte, é o dia que eu vendi, certo? Vai que vai passar. Então, no dia 0, eu estou tentando, se por acaso há dentro. No primeiro dia, no próximo dia, desculpa, não vou fazer uma bobagem tão devagar, dia por dia, mas vou falar, ok, pega tudo que você já tinha, certo? Agora, quero unir com todos os conjuntos de todas as possíveis testemunhas que estão mostrando que o A não é um subgrupo. Qual um testemunha sobre, vamos dar nomes para aqui, essa era a operação fechado, essa era a identidade fechado, essa era o inverso fechado. Quais são as possíveis testemunhas aqui que não entraram no A e deveriam ser dentro? Aquele exemplo ali? Sim, só que eu só tenho um exemplo, certo? Um certo A, um certo B, e eu formei o produto e estava fora. Como é? Não, um segundo. Aqui seria até para escrever uma coisa dessa, certo? Aqui estou precisando de um conjunto. Ok? Cuidado, eu estou botando união aqui, certo? Eu não preciso tomar cuidado para os membros que vou escrever estar fora do A0. Eu não quero unir apenas com os novos. Minha ideia é o quê? Tá, vamos descrever um pouco a ideia. Eu vou chamar o inicial A de A0, ok? E agora quero um processo onde cada dia estou melhorando, estou aumentando todas as testemunhas que mostraram que o A não é um subgrupo entraram no A1. No próximo dia, vou olhar no A1. Talvez agora tem novas testemunhas que mostram que o A1 não é um subgrupo. Vou fazer o quê? Adicione essas testemunhas aqui, vou chamar esse de A2. E agora talvez tem novas testemunhas que mostram que o A2 ainda não é um subgrupo, e por aí vai. Quero formalizar isso. Esse processo de definir algo é chamado bottom-up. E é por quê? Porque começa com uma coisa pequena, certo? E começa construindo até, a esperança é o quê? Que vou chegar um belo momento nessa coisa legal aqui, que isso vai ser o subgrupo que eu quero. Ok? Então aqui, quero unir o A0 com todas as testemunhas que foi quebrado o I, todas as testemunhas que foi quebrado o 2, e todas as testemunhas que foi quebrado o 3. Como vou descrever esse conjuntinho aqui? O que significa que foi quebrado o 1? Igual? Eu coloquei para definir aí o set builder de AB operados. Muito bem. Todos os ABs tais que? Não pertencem a 0. Qual o problema? Não, peraí, tais que o quê? Que não pertencem a 0. Quem não pertence? AB não pertence a 0. Um segundo. Na verdade não, porque quem é o A e quem é o B aqui? Eu já levei como dado que A e B pertenciam ao A0. Não, isso não está em lugar nenhum. Então que A e B... Tais que? O AB pertence ao A0. ou A0. Acabou. Por que não preciso essa extra parte que volta dizendo? Porque se por acaso uns deles talvez já pertencerão no A0, mas não vou perder, no final das contas vou unir isso com o A0. Não é que vai entrar duas vezes, estou formando um conjunto, não preciso me preocupar. Ou seja, o A1 não vai ser apenas essa faixa, o A1 vai ser todo esse cara aqui. E o A2 vai ser todo esse cara aqui. Então, quando eu estou descrevendo o A1, sei lá, aqui nesse momento, não preciso tomar cuidado, é o A0 já unido com umas coisas. Então, se por acaso esse A e esse B deram aqui dentro, ok. O AB vai pertencer aqui também. O bom é que eu garanto que qualquer possível testemunha a partir do I já vai ser incluído agora. E sobre o 2? Sim, ok, preciso realmente sim estar aqui. O EG, certo? Precisa estar aqui, ok? E sobre o... vou escrever aqui. E as testemunhas a partir da terceira é o problema possível? O A0. E um segundo. Eu não quero escrever uma infinidade de equações. Como posso adaptar a segunda para já contar como se fosse uma infinidade de equações?
Ou poderia botar aqui, sei lá, o n mais 1, ou n, depende de como você prefere trabalhar aqui. Isso seria o enésimo, aqui seria o enésimo, e aqui seria o enésimo. E com essas duas equações, recursivamente, eu defini o que é. Que tipo de coisa eu defini agora? Não? Subgrupo de G gerado por... Não, ainda não falta essa coisa. Como é? A sequência de que é? Tudo bem, isso definiu uma sequência de que tipo de coisas? De G. Faz sentido? Eu defini a partir disso o A0. O A0, eu já sei que é o próprio A. Eu defini o A1. O A2. Defini uma infinidade de conjuntos. Certo? Espero que eu veja que se por acaso num certo natural aqui, o U e o U mais 1 são iguais, acabou. Cheguei num momento onde eu devolvi a coisa do cliente, o cliente nunca voltou, certo? Supondo que ele não ficou com raiva e desistiu, a ideia é que realmente conseguimos um grupo, certo? Então, existe uma possibilidade, a gente tem essa coisa aqui, existe uma possibilidade que talvez a partir de um certo AK, o AK mais 1 é igual com o AK. O que eu posso falar sobre o AK mais 2 nesse caso? É igual ao AK menos 1. É também igual com eles. Porque como que pode ser que esse cara é igual? Já estava subgrupo. Então, se eu testar de novo, quem vai entrar de novo? Ninguém, porque ele já estava um grupo. Certo? E para terminar essa abordagem, sim, vamos... Sim. Eu poderia substituir o segunda união e a quarta por aquela relação que você disse antes. Espera aí, um segundo. Como vou substituir isso com relação? Tipo, AN unido com o bracket de AB, tais que A relaciona-se. Se você lembrar também aquele critério de one test, você poderia fazer isso. Tecnicamente precisaria isso também, porque ninguém falou que o A não é vazio, ok? Mas poderia juntar essas duas para falar, eu vou formar todos os A, B menos 1, blá blá. Mas se quero ficar mais fiel na definição do que é um subgrupo, separar esses três, é por isso botar isso, ok? Outra observação é que eu falei o que acontece se por acaso eu ver uma repetição, o AK é igual ao AK mais 1, é garantido que todos os outros depois vão ser iguais entre si. Mas pode ser que realmente cada união ganha membros. Okay? Ninguém garanta que vai acabar de um momento, a partir de um momento, ninguém garante que vai ser constante. Mas a pergunta é, cadê? Todo esse papo é para definir essa coisa, eu quero definir essa coisa nessa maneira antes de terminar essa aula. Seria, quem é o subgrupo gerado a partir do A então? De qual dia vai ser aquele dia? Poderia falar o quem? O A10, ok? É o subgrupo gerado a partir do A. Só que tem um problema, porque talvez depois de 10 dias eu ainda não consegui subgrupidade nessa coisa. Eu vou falar, ok, preciso mais um dia, peraí, A11. Qual seria o dia? E tem uma sequência aqui de conjuntos, que tem também essa propriedade, que é legal. Como é? Peraí, pergunta ou... Pergunta. Sim. Eu não entendi porque, tipo, a partir do A1, se já está fazendo união com tudo isso, já era para poder ele ser um subgrupo, não? Ok, perfeita pergunta. Aqui entraram testemunhas no A1 que mostravam que o A não é subgrupo. E agora que eu devolvi para o meu cliente A1, talvez com esse cara, que não tinha mais, ele conseguiu, operando esses dois, sair para cá. Certo? Ou talvez, e agora que saiu para cá, talvez, eu estou devolvendo o A2 para ele, o inverso dele também está aqui. Por isso, não é garantido, desde o primeiro passo, que essa coisa é subgrupo. Eu corrigi apenas a primeira versão, mas com minhas correções, eu introduzi possíveis novos problemas. Faz sentido? Ok. Ian? A resposta. Sim. A união zona desse. Pois é. Aí eu vou falar, ok, essa coisa aqui vai ser a união zona de todos os Ns. Ok? Faz sentido? Vou falar então, vamos unir essa coisa toda e esse vai ser o subgrupo gerado por A. A gente vai discutir na próxima aula uma maneira
que em um certo sentido é muito mais legal que essa, de em vez de trabalhar bottom-up, de pequeno, subindo até chegar à coisa que eu quero chegar, mesmo que pode dar uma infinidade de passos. A outra maneira que seria top-down, que efetivamente seria começar do G e começar assim descendo até chegar na coisa que eu quero. Porque não posso pegar o próprio G, porque talvez tem lixo. Lixo aqui seria bichinhos que não tem nenhuma razão para entrar se o único interesse de um cara é achar um subgrupo que possui a propriedade que o A está contido nele. Fechamos aqui a aula. Só umas dúvidas, sim, Gustavo? Dúvida. Se a gente passar o conjunto vazio para esse bracket, vai acabar sem identidade? Perfeita pergunta. Qual seria o subgrupo gerado pela identidade? Então, no primeiro dia, eu faço o quê? Vou unir todas essas coisas. Esse vai ser vazio. Não tenho como gerar ABs se não tenho nada. Essa coisa vai ser vazia. Mas aqui eu vou gerar realmente um cara. Eu vou devolver depois, então, para ti, esse conjuntinho. E agora você não tem mais sobre o que reclamar. Porque esse é um subgrupo mesmo. Faz sentido? Muito boa pergunta de Gustavo. Demonstramos que essa coisa aqui é isso. Espero que também é óbvio que essa coisa aqui é o quê? O G. Ok? Sim, Zag? A gente ganha alguma coisa, porque parece que... Tem duplicações aqui. Tá, mas tipo, tem alguma coisa de falar que isso é uma sidechain? Esse é um chain e para quem trabalhou com os limites de conjuntos nos CFR vai ter menos trabalho para fazer. Certo? Aqui realmente percebemos que é uma chain mesmo. Eu não preciso aqui nesse momento ser chain. A gente poderia ter definido isso de uma maneira que não é cumulativa. Eu vou falar essa coisa que tinha esquecido. O que significa que essa cadeia, essa coisa aqui é cumulativa? Significa que cada coisa que entra nunca vai sair. Significa isso. Cumulativa nesse caso. Poderia ser não cumulativa no sentido de eu vou tomar cuidado para no A1 incluir apenas aqueles caras que estavam faltando mesmo, sem repetir, sem ter... Então, nesse caso, o A1 seria apenas essa parte aqui, certo? E o A2 seria apenas essa parte aqui, mas não tem nenhuma razão fazer isso aqui. Estou pegando uma união, se eu tomasse todo esse cuidado, eu ia unir todo mundo e ia acabar onde? Na mesma coisa. Então, não faz sentido tomar cuidado para ter uma hierarquia, vamos dizer assim, de versões, que seria não cumulativa. Cumulativa serve bem aqui. O A0 começou assim bugado, o A1 todas as coisas do A0 adicionando as coisas antigas e tudo mais. Qual o nome do Z mesmo? Cumulativa, é isso? O subgrupo gerado por lá. Certo? Isso é o subgrupo Um A sendo sequência. de G. Como é? Um A sendo sequência. Não. Por o A, que é um subconjunto de G. Para definir isso, eu preciso definir essa sequência. Isso faz parte da definição, certo? A partir de qualquer A, eu defino primeiro essa sequência das versões, vamos dizer assim, do cliente do A, ok? E qual seria o subgrupo gerado por A? A união delas. A união da sequência de todas essas. Então, até segunda-feira, que vamos ver se vai ser conjunto só álgebra. Eu acho conjuntos. Vamos ver.